pequena observação. Muito rápida. Eu também acho, já o disse publicamente neste ano, mas volto a dizê-lo aqui, com grande escândalo dos meus antigos apoiantes, eu também acho que era muito mais saudável para a democracia portuguesa que a alternativa democrática, em vez de ser feita entre PS e CDS e PS, fosse feita entre PS e CDS e PS-PCP. Exatamente. Também acho. É assim mesmo. Também acho. Mas agora temos que acabar o raciocínio. Mas a segunda parte que eu vou dizer, ele já não vai estar. Porquê que a esquerda portuguesa não foi capaz de se unir até hoje? E não foi capaz, nem é, de se apresentar em coligação a umas eleições, ou de ir separado a eleições e a seguir fazer uma coligação. Por uma razão muito simples. É porque o PCP defende que Portugal deve sair da União Europeia e deve sair da NATO. E o Partido Socialista não concorda com isso. E, portanto, enquanto houver, enquanto houver esta diferença fundamental que tem a ver com o tipo de sociedade em que desejamos viver, não pode haver unidade à esquerda. Pelo menos entre o PS e o PCP. Pode ser que entre o PS e alguns movimentos saídos do Bloco ou de outras zonas, pode ser que venha a haver agora, entre os dois grandes da esquerda, há de facto esta diferença fundamental. E enquanto ela se mantiver, dificilmente haverá. Eu não tenho a certeza que o atual PS histórico e que o PCP histórico não se possam entender em torno de um programa mínimo chamado Constituição da República. Não percebo porque é que não são de entender relativamente a essa plataforma mínima de entendimento. Não percebo. Em relação a isso, já estão entendidos. Eles aceitam ambos a Constituição tal como está. O problema está na NATO e na União Europeia. E o professor acha que, digamos que, esses dois aspectos a serem geridos numa legislatura de 4 anos são de tal maneira inultrapassáveis que não possam efetivamente ser congelados? Eu acho que se podem ser ultrapassados. O que é preciso é que as duas partes, como sempre bem, é preciso que ambas as partes estejam dispostas a ultrapassá-los. Agora, enquanto uma diz, eu daqui não saio, e a outra diz, eu aí não entro, não é hipótese. Estamos no nosso tempo mesmo a terminar. É quanto ao voto obrigatório. Eu só posso votar na região autónoma dos Açores. Eu tenho um filho que vota cá e muitas vezes vem cá e já eu voto sempre, por sempre do meu dever cidadão, mas já aconteceu eu estar cá e não poder votar porque não vou deslocar os Açores. Como é que se resolve esta questão? Se o voto for obrigatório, é só isso. Não era a mais difícil. Deixa deixar aqui reservado que realmente é com alguma tristeza que constato não só que o que resulta desta reflexão hoje é que vamos todos ter que votar o resto da vida PSD ou PS e ainda por cima vamos ter que o fazer de forma obrigatória. Portanto, saio daqui bastante preocupada com a democracia. Desculpe, mas o voto obrigatório que eu sustentei não teve o apoio da maioria. Sobretudo quando o professor Freitas Amaral diz que é importante para a democracia que ela tem sobrevivido com estes 4 partidos porque foram os que estiveram na rua há 40 anos atrás, certo? Portanto, isto é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de esperança realmente e de mobilização para as novas gerações. Votem PS ou PSD,
Se não votarem será obrigatório, porque há 40 anos atrás alguém andou nas ruas, já não está na Assembleia da República, porque estes que lá estão não estão a ser votados. Isto para dizer que aquilo que era importante fazer era, sob o meu ponto de vista, desculpe, é só perspectiva pessoal. Aquilo que eu gostava, que a reflexão que penso que tem que ser feita, é no sentido da moralização da política, da moralização por parte de quem exerce funções na Assembleia da República. Porque se as pessoas já exercerem, se não houver crimes de branqueamento de capitais, se não houver crimes de corrupção que minam a democracia e são verdadeiros cancros da democracia, se houver novamente um regime de incompatibilidades, como eu tenho assumido, enfim, em vários palcos, que permita dar credibilidade e transmitir confiança ao cidadão, ele não precisa de voto obrigatório. Ele sente-se mobilizado a votar. É o primeiro a ir às urnas. Porque todos nós queremos viver em democracia. E quando não votamos, não é o meu caso, porque voto sempre, mas em todo caso, eu sinto que quando não se vota é porque se sente falta de esperança, falta de confiança, falta de alternativa. E a alternativa não é alternativa. E, portanto, é preciso fazer uma reflexão e quem tem que fazer são, sobretudo, os políticos. Porque são eles que legislam. Por mais absurdo que possa parecer, a verdade, por exemplo, e há pouco o doutor Arnaud falou e bem, sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados. Pois bem, a Ordem dos Advogados defende e tem defendido há alguns anos uma alteração ao Estatuto da Ordem dos Advogados no sentido de tornar incompatível o exercício de funções de deputado com o de advogado. Pois bem, a Ordem quer isso consagrado no seu Estatuto, mas é uma lei da Assembleia da República e nunca é aprovada. E, portanto, é esta reflexão que se tem que fazer. Porque, reparem, não é aprovado porque também não há um juízo público de censura. Porque se a comunidade, porque eles são políticos e são eleitos, se toda a comunidade encetasse um debate público em que resultasse pacífico que não é possível em democracia conviver com este tipo de ligações, com este tipo de promiscuidades, eventualmente eles próprios, por imperativo ético, seriam os primeiros a dar impulso à alteração da lei. Só que nós estamos sentados no sofá, como dizia alguns de nós, pelo menos, estamos sentados no sofá e falamos aqui ou ali na mesa de café. Mas depois, quando há as grandes reflexões, quando há as grandes reivindicações, tantas e tantas vezes não estamos presentes. E aquilo que é preciso é um pouco aquilo que eu referi na abertura do ano judicial. É um sobressalto cívico. Porque a esse sobressalto cívico vão corresponder os próprios políticos. É o que em linguagem futebolística se chama a exibição do cartão amarelo, é assim, ou vermelho, é cartão amarelo ou vermelho. Porque é assim que se moraliza e que se mobiliza e se dá essência à própria democracia. Lutaram demasiadas pessoas para ser conquistadas, para que nós agora tenhamos que tornar o voto obrigatório para que haja realmente a democracia a funcionar. Ouvindo-se a senhora bastonária, parece podermos chegar a duas conclusões que efetivamente não correspondem à realidade. A primeira conclusão é que estamos autenticamente condenados a um rotativismo entre dois grandes partidos. Foi sempre a professora Freitas do Amaral que disse. Não, mas eu já lá vou. Eu já lá vou. Por outro lado, até dá a ideia que os respiradores da democracia não estão amplamente abertos para a criação de novos partidos políticos. Eles vêm aí. Já estão anunciados. Até já têm nome. Um deles até utiliza o nome republicano. De modo que estão na forja. E, se efetivamente, enfim, esses novos partidos forem os tais depositários inegáveis do património de valores
do tal republicanismo e da tal democracia. Eu estou convencido que os votantes não serão tão cegos, nem tão sectários, que não vão votar nessa alternativa. Agora, o que eu posso imaginar, mas isso sou eu a pensar, é que pode ser um grande balão que se esvazia depressa. Mas isso já é outra questão. Por outro lado, a questão do voto obrigatório aqui colocado foi, do meu ponto de vista, colocada, digamos, em parâmetros que não correspondem à realidade. Porque, como aqui foi dito por um interveniente chamemos de plateia, bom, uma pessoa pode votar a favor, pode votar neste ou naquele partido, pode votar branco ou pode votar nulo. E imaginemos nós que o poder político, o poder legislativo, entendia que deveria ser dada a representação parlamentar de cadeira vazia. Imaginemos. Então, como é isto fica assim, a senhora Bastarda de tal maneira tamponado? Olha, eu acho que não. Com licença, para responder a questão. Voltou a colocar o enfoque dos partidos. Aquilo que incomoda não é os partidos. Os nossos representantes não estarem sujeitos a um regime de incompatibilidade que garanta, independentemente do partido onde estejam, a total transparência das funções de votados. Para mim é-me indiferente. Os partidos que vêm ter as mesmas possibilidades, ter as mesmas limitações. Mas, ó, senhora Bastarda, quem legisla são os legisladores, é o poder legislativo, não são os cidadãos. Isso passa muito pela semana bastonária. Claro, passa por aqui, também. Eu quero agradecer a este canal, foi uma honra estar aqui.